Sejam todos bem-vindos para o 17º domingo do tempo comum. Fiquemos em pé para receber o celebrante e a equipe da liturgia. Alegres vamos à casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. A alegria nos vem do Senhor, seu amor nos conduz pela mão. Ele é luz que ilumina o seu povo, com segurança lhe dá salvação. Alegres vamos à casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. O Senhor nos concede seus bens, nos convida à sua mesa a sentar e partilha conosco seu pão. Somos irmãos ao redor deste altar. Alegres vamos à casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Bom dia, bom dia. Bom dia. O Senhor nos deu a graça de viver mais uma semana. Estamos aqui para agradecer e nos colocar aos seus cuidados na semana que iniciamos. E hoje nós temos Jesus vai nos ensinar a rezar. São lindas as leituras de hoje. Rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor do Cristo. Irmãos e irmãs, aqui nos encontramos para celebrar o mistério da morte e ressurreição do Senhor. Por esta Eucaristia, o Senhor, esposo da Igreja, renova sua aliança de amor conosco e nós com Ele. Viemos para dialogar com Ele, ouvir sua palavra e respondê-la. Viemos comungar seu corpo e sangue e assim encontrar comunhão mais profunda com Ele. Então, no início desta celebração, vamos pedir perdão. Vamos pedir ao Senhor que mude o nosso coração. Peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos. Tende compaixão de nós, Senhor, Porque somos pecadores. manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, Senhor,
Glória a Deus, comunhão. Glória, glória no céu, paz na terra entre os homens. Glória, glória no céu, paz na terra entre os homens. Oremos, confiemos na misericórdia e a bondade do Pai. Entreguemos a Ele nossos cuidados. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem o vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Renovai de amor para convosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor quer dialogar conosco. Fiquemos atentos ao que Ele nos dirá e esforcemos por responder a esta palavra com a nossa vida. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu, e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aproximando-se, disse a Abraão: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso iria exterminá-los? Não culparias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo correr os justos com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, o juiz de toda a terra não faria justiça? O Senhor respondeu: se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade inteira. Abraão prosseguiu dizendo: estou sendo atrevido em falar a meu Senhor, eu que sou pó e simples. Se dos 50 justos faltassem 5, destruirias por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu: não destruiria, se achasse ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: e se houvesse 40? Ele respondeu: por causa dos 40 não faria. Abraão tornou a insistir: não se irrite o meu Senhor se ainda fala. E se houvesse apenas 30 justos? Ele respondeu: também não faria se encontrasse 30. Tornou Abraão a insistir: já que me atrevi a falar a meu Senhor, e se houver 20 justos? Ele respondeu: não a iria destruir por causa dos 20. Abraão disse: que o meu Senhor não se irrite se eu falar só mais uma vez. E se houvesse apenas 10? Ele respondeu: por causa dos 10 não há destruiria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vos escutastes, ó Senhor.
notícias. Irmãos, com Cristo fostes sepultados no batismo, com Ele também fostes ressuscitados, por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa de vossos pecados, vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus os trouxe para a vida, junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas Ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-a na cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos em pé para aclamarmos o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Recebestes o Espírito de adoção, e é por ele que clamamos Abba, Pai. Recebestes o Espírito de adoção, e é por ele que clamamos Abba, Pai. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta, meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dar-os, porque é seu amigo, vai levantar-se, ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará o que for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia.
vitória, faz o prova de amor. E Deus quis fôssemos seus. São Paulo diz para nós, havia uma dívida nossa. E Jesus pregou essa dívida na sua cruz. Jesus deu a sua vida por nós. E eu digo a vocês, é preciso que a gente se lembre sempre que nós, de simples criaturas que éramos de Deus, nos tornamos filhos de Deus, no Filho Jesus Cristo. O Filho tem a mesma natureza do Pai. Ora, o Pai é divino, nós não poderíamos ser filhos de Deus, só criaturas. Não é? Mas, em Jesus, o Filho de Deus, nos tornamos Pai. E aí a gente vai entender, nos tornamos filhos. E aí a gente vai entender toda a lição sobre a oração que é das leituras do Estado. Começa com uma oração que a gente poderia dizer insistente e impertinente de Abraão em relação ao povo de Sodoma e Gomorra. Se nós formos pensar bem, gente, nossas cidades hoje se transformaram em Sodoma e Gomorra. Não se respeita mais nada, não é? As pessoas banalizaram sexo, banalizaram tudo. Não há mais amor ao próximo. Nós temos pessoas em nossas ruas e eu fico pensando, por que Deus nos destrói e não nos castiga? Por causa dos justos. Porque tem muita gente santa em nossas cidades. Eu não estou falando só das freiras fechadas nos conventos em oração, não. Pais e mães de família, jovens cristãos que estão em oração. Veja, Abraão, diante de Deus, decidido a destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Abraão faz uma oração assim: espera aí, vós sois o Deus da justiça. Se tiver 50 justos nessa cidade, o Senhor vai destruir. O que vão dizer os outros? E Deus, diante da prece de Abraão, diz: não, se tiver 50, eu não vou destruir. E Abraão continua: e se tiver 40? Não vou destruir por causa desses 40 santos. E se tiver 30? E foi assim, festejando Abraão na oração com Deus, até ficar 10 pessoas. E Deus diz: por causa desse 10, não destruirei a cidade. Então, ao mesmo tempo que mostra a justiça e a bondade de Deus, nos mostra a importância dos bons e dos justos que servem a Deus e nos mostra a misericórdia infinita de Deus. E nos ensina que devemos orar e orar sempre com a liberdade de filhos que dialogam com o Pai, sabendo que o Pai do céu sabe muito antes da gente pedir o que nós precisamos. E nem sempre aquilo que nós achamos que precisamos é o que Deus acha que nós precisamos. Por isso, não existe oração que não chegue ao coração de Deus. Essa é a lição que vem lá do Abraão, o homem
esperada em Deus é acima de qualquer esperança. E aí então nós vamos para o Evangelho, que começa dizendo que Jesus estava orando em um certo lugar. Aliás, o Evangelho nos mostra Jesus sempre em diálogo com o Pai do céu. Sempre, sempre. Jesus é mestre de oração, porque ora. E Jesus é mestre de oração, que nos ensina a orar. Então os apóstolos, era costume naquele tempo, qualquer líder religioso ensinar algumas preces para os seus discípulos. João Batista fez isso, e aí os discípulos de Jesus disseram: o senhor precisa ensinar a gente a rezar. Como é que faz? Como é que eu vou pedir? O que eu vou pedir? Queremos orar como o Senhor ora. E foi aí que Jesus ensinou a rezar esta belíssima oração que todos nós temos no pensamento e no coração. A oração do Pai Nosso. Oração maravilhosa. Porque Jesus, com sabedoria divina, reuniu tudo o que nós precisamos para vivermos em paz, em comunhão com Deus, e para vivermos em paz e comunhão entre nós. Jesus diz: quando vocês rezarem, dirijam-se ao Pai, Pai nosso que está no céu. Temos um Pai no céu. E aí Jesus começa a dizer os 7 pedidos. Pai nosso que está no céu, primeiro, santificado seja o vosso nome. Que eu possa viver nesse mundo de tal maneira que eu santifique o vosso nome na minha vida e que as pessoas glorifiquem o vosso nome por causa de mim. Santificado seja o vosso nome. Segundo, seja feita a vossa vontade e não a nossa. Eu me lembro do Dom Joaquim, que foi bispo na região Santana. Ele gostava de dizer o seguinte: tem gente que acha que tem fé e diz assim: eu tenho uma fé, tudo que eu quero Deus faz. Aí o Dom Joaquim diz: peraí. A fé verdadeira é tudo que Deus faz, eu quero. Tudo que Deus me pede, eu faço. Eu vivo os mandamentos, eu ilumino a minha vida, eu sou bom para os outros. Eu vivo em comunhão com Deus, com o meu próximo. Esta é a verdadeira fé. Não é? Não é nós chegarmos a Deus com uma lista de nossos pedidos. O senhor podia assinar aqui embaixo? Não. É nós dizermos a Deus o que o Senhor precisa. É Deus chegando para nós. Vocês assinem aqui embaixo. Meu irmão, minha seja feita a vossa vontade. É o segundo pedido do Pai Nosso. Não é? Primeiro, venha a nós o vosso reino. Eu esqueci desse: venha a nós o vosso reino. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Mas esse reino não vem assim, de mão beijada. Nós temos que construir o reino de Deus. Nós temos que construir um mundo diferente. Lembre-se da oração de Abraão, os 7, quem sabe nós sejamos uns 50 justos, que salvam a cidade, e aí depois então seja feita a nossa vontade. Quarto pedido é o pão nosso de cada dia. Não é a preocupação nossa que não falte o pão em nossa mesa, que não falte o pão para nossos filhos, que não falte o trabalho
dê pão. É assim. E nos dê saúde para a gente ganhar o pão nosso de cada dia. E este pão é tríplice. Quando nós dizemos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós estamos pedindo que não nos falte o pão comida, que não nos falte o pão da palavra de Deus, que não nos falte o pão que é Jesus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por que Jesus não disse dai-nos sempre? Para que a gente peça todos os dias. Embora Deus saiba, esta oração nos mantém em contato com Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. É o quinto pedido. Perdoai as nossas ofensas. Quando nós éramos crianças, os mais idosos, a gente rezava, perdoai as nossas dívidas. Até que queira que volte o Pai Nosso daquele jeito, porque nós somos sempre devedores de Deus. Sempre, sempre, sempre. Não é? Mas nós também, quando nos comprometemos a perdoar as ofensas uns dos outros, como é que eu posso rezar o Pai Nosso tendo ódio e mágoa no meu coração? Não tem jeito. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E eu fico pensando, Deus do céu, se Deus nos perdoasse como nós perdoamos os outros, nós não estávamos perdidos. Não é? Não nos deixeis cair em tentação, o sexto pedido. Aí a gente diz assim, mas Jesus podia ter dito, não nos deixeis ser tentados. Mas se Deus não permitisse que fôssemos tentados, como é que Ele avaliaria a nossa perseverança, a nossa fé? Vamos ser tentados. Faz parte da nossa condição. Temos que pedirmos a Deus não cair em tentação. E finalmente o sétimo pedido: livrai-nos de todo mal. Mas que mal? Os males todos que nós conhecemos. Os males físicos, a enfermidade, a dor, o sofrimento, as desavenças, a violência, tudo aquilo que nos tira o sossego, a paz. Joaquim, você tem um santo aí do Padre Ciro? Presta um minuto. Que são piores do que os filhos, porque nos afastam de Deus e nos afastam dos irmãos. Eu gosto muito de dizer e repito sempre o seguinte: existem movimentos na nossa igreja que valorizaram tanto a oração. Por exemplo, a renovação carismática católica. Renovou mesmo. Mas existem algumas coisas que se tornam negativas. Obrigado. Quantas pessoas escrevem oração para a gente rezar? Oração de cura, oração de poder, oração disso, oração daquilo, como se nós fôssemos imbecis e não conseguíssemos falar com o nosso Deus daquilo que a gente precisa. O melhor mestre de oração é Jesus. Se você não tem que falar com Deus, reze o Pai Nosso, você já
que nós também saibamos ajudar os outros a orar e que as palavras do Pai Nosso estejam sempre do nosso lado e no nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. como fiéis batizados, filhos de Deus, participantes da oração de Jesus, intercedamos junto a Deus Pai, suplicando. Ó Pai, vosso Filho nos ensinou: quem pede, recebe, quem procura, encontra. Dá-nos um coração cheio de confiança em vós, para que jamais cansemos de vos procurar. Ó Pai, que por meio do vosso Filho nos ensinastes a rezar, dai-nos a cada dia o dom da perseverança na oração, sobretudo nos momentos mais difíceis da vida. Ó Pai, que sempre sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, dai-nos o dom precioso do vosso Espírito, que nos faz rezar em vosso Filho Jesus. Ó Pai, que com vossa misericórdia visitai o vosso povo, dai-nos encontrar na oração a força necessária para permanecermos como vossas testemunhas. Ó Pai, que nós tenhamos sempre no coração estes três pedidos: pedir, procurar e bater a porta. Que a gente possa ser homens e mulheres de oração, que oram por si mesmo, que oram por quem ama, que oram pelo mundo, pela cidade. Rezemos. Fazer que nossa comunidade, Pai, seja uma comunidade evangélica, missionária, de amor, e seja uma comunidade orante. Rezemos. Tudo isso nós nos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Junto à mesa partilhar é sinal de humildade, nossos dons apresentar. Acolhei as oferendas deste vinho e deste
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos da vossa vontade e trazemos eles. Porque qualquer coisa eu vou. Fazei que esses sagrados mistérios, pela força da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam à eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso Deus e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mais do que sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas, para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegar com a vossa luz. Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos, que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória, com eles também nós e por nossa voz, tudo que criastes, celebramos o vosso nome, cantando a uma só voz. Santo é santo, o Senhor é santo. Santo é santo, o Senhor é santo. É o Pai do universo criador. O Senhor é santo. É o Filho Jesus, o Salvador. O Senhor é santo. Espírito Santo, Deus de amor. O Senhor é santo. Santo é santo. O Senhor é santo. Santo é santo, o Senhor é santo. Bendito é aquele que vem. O Senhor é santo, que vem em nome do Senhor. O Senhor é santo. Hosana, Hosana nas alturas. O Senhor é santo. Santo é santo. O Senhor é santo. Santo é santo. O Senhor é santo. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas, criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhe confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominasse toda a criatura, e quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que ao procurarmos os pudessem encontrar.
Socorrei com bondade os que vos E buscam. mais ainda, ofereceste muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, e chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes o vosso próprio Filho, para ser o nosso Salvador. Por amor nos enviastes vosso Filho, Verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tua condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria, e para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus viveu por sua morte. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, Jesus enviou de vós o Pai e o Espírito Santo como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Santificai-nos pelo vosso Espírito. Por isso, nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Santificai nossa oferenda pelo Espírito. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, e enquanto ceava, ele tomou o pão, deu graças, e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos, proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita, e esperando sua vinda gloriosa, nós nos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei
vamos participar do mesmo pão, do mesmo cálice, e reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. Fazei o nosso sacrifício de louvor. E agora, Pai, nós vos pedimos, lembrai-vos de todos os que, pelos quais nos oferecemos este sacrifício, o vosso servo Papa Francisco, o nosso bispo Ortino, seus bispos auxiliares, os bispos do mundo inteiro, e os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os mortos, dos quais só vós conhecestes a fé. A todos saciai com a vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei-os, Pai de bondade, e com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde com todas as criaturas libertas da corrupção e do pecado e da morte, os glorificaremos. Por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele traz ao mundo todo o bem e toda a graça. Com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Jesus nos ensinou a rezar o Pai Nosso. Rezemos então confiantes, como Ele nos ensinou. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai. Dai-nos hoje a vossa Um cordeiro paz. normal e depois o salário e as Ajuda-nos, a vossa sandálias. misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu dou a paz. Não deixes os nossos pecados, mas a fé reunida na vossa igreja. Dai-nos o vosso desejo. A paz. Vós sois Deus, o Pai,
Surge um sincero louvor.
Pedi e recebereis. Procurai e encontrareis. Batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Mãe Maria, Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Oremos. Acolhei, Pai, os dons que recebemos da vossa vontade. Recebemos, ó Deus, este sacramento, memorial permanente da paixão do vosso Filho. Fazei que o dom da vossa inefável caridade possa servir à nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Antes de nos despedirmos, deixa eu lembrar a vocês, então, hoje é o nosso último dia de quermesse. Com chuva ou sem chuva, dentro do nosso salão não chove. Não é? Venham participar. Deus abençoe a todo mundo que está ajudando. A gente está tão feliz com a colaboração da comunidade. Sábado que vem inicia a catequese em nossa paróquia. Para quem já está no catecismo e para quem se inscreveu. Venham rezar comigo segunda, terça, quinta e sexta, às 7h30 da manhã, quem puder, claro. E o terço dos homens, uma bênção para a nossa paróquia, se reúnem para rezar o terço dos homens toda segunda-feira, às 8h. E a próxima sexta-feira, bem lembrado, o coração de Jesus. 7h30 aqui, uma missa e louvor ao Sagrado Coração de Jesus, para o apostolado e para todos os devotos. Bom domingo a todos, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos teu manto cordialino, guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Grande dia, bom dia. Tudo bem?